Aleluia. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Bem animado, em nome de Jesus. Você pode falar glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, família bendita. Aí você fala boa noite bem forte. Quando alguém falar boa noite, família bendita, estão profetizando sobre a sua vida. E você fala boa noite, bem animado. Amém. Boa noite, família bendita. Amém. Graças a Deus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faz sinal com a mão, deixa eu ver. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, você vai ganhar, os irmãos vão te entregar agora aí, tá bom? Teus irmãos ali, estou vendo alguns irmãos vindo com devocional, estão vindo, amém? Eu vejo anjos voando nesse lugar, amém? Graças a Deus, mas você vai receber um devocional, um presente nosso para vocês, amém? Qual o nome de vocês? Márcio, Juliana, sejam bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Os irmãos ali abençoados também, Deus abençoe. A graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Todos vocês que não têm um devocional ainda, faz sinal com a mão. E para você que está nos vendo em casa, tá bom? Tudo para ele, o devocional da FAB, edição especial, parceria que nós fizemos com Pão Diário. E esse devocional tem também o seu manual de guerra, e esse manual também tem seu manual de oração, amém? Muito importante, nosso produtor aqui está dizendo aqui, dois aqui, amém? Muito importante aqui, que você participe, e você receba o seu devocional. Se você não tem seu devocional, se você mora em Goiânia, você pode vir aqui na FAB e pegar o seu. Se você não mora em Goiânia, você pode pedir, e você paga somente o frete, amém? Graças a Deus. Queridos, abre sua Bíblia comigo, lá em Jó, no capítulo 14, Jó 14, queria ministrar a palavra, hoje nós temos ceia, mas eu queria compartilhar algo muito especial para a vida dos irmãos, que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história de vida, em nome de Jesus. Jó no capítulo 14, a partir do verso 5, amém? Jó 14, verso 5. Se você tem sua Bíblia de papel, está mais ou menos na página lá, é 623. Se você tem sua Bíblia online, nós usamos aqui a versão NVI, amém? Boa noite, nossos irmãos ali atrás, ali de máscara fica difícil, mas a gente conhece, né? Lenice, Deus abençoe, amém? Lívia ali também, Senhor abençoe, em nome de Jesus, 100%, amém, em nome de Jesus, graças a Deus. Fui tomar água, quase que eu peguei o suco aqui, né? Parecendo padre, né? Padre que toma o vinho da hóstia lá, né? Amém? Quase que eu fui no copo de suco aqui, magrão, fora da hora. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Jó no capítulo 14, Jó no capítulo 14, verso 5. Amém? Queridos, é muito importante, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, hoje é dia de ceia, e eu queria compartilhar algo na vida dos irmãos. E é muito importante que você anote isso que eu vou falar hoje, que vai ser muito importante para você, e algo que pode transformar a sua forma de ver o reino de Deus, sua forma de ver o Evangelho. Isso é fundamental. Nós temos recebido uma visão diferente, algo que Deus tem falado muito aos nossos corações aqui dia após dia, é que nós temos que entender e abrir a nossa mente, para que nós possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos que olhar e ler a Bíblia de forma diferente, nós temos que mudar a mente, para poder atender a expectativa de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas, é necessário mudar de cabeça. É necessário mudar a forma de enxergar, mudar a forma de pensar, amém? Quantos querem ter uma forma de pensar diferenciada em nome de Jesus? Você que está em casa também, levanta a mão em nome de Jesus, amém? Queridos, mas olha só o que a Bíblia fala em Jó no capítulo 14, verso 5, anota esse versículo aí. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste os limites. Você pode repetir comigo? Limites. Que ele não pode ultrapassar, por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, ou o seu propósito, para como o trabalhador contratado. Queridos, olha só essa palavra, olha só esse verso. Esse verso ele é muito importante, eu queria revisitar alguns pontos aqui que o Miles Monroe ministrou, numa palavra muito interessante. Amém, Felipe perguntou quem você está vendo, mas ele não faz isso aqui não, né? Lembrei daquele cara lá dos Estados Unidos, né, que uma vez, concorrente da Ofra, ele estava dando, que o Felipe perguntou, pastor, quem que o senhor viu, né, que o senhor está pondo esse negocinho agora? Né, mas isso aqui só eu pus, né, meu alvo, assim, né? Tá certo? Tinha um concorrente da Ofra, eu esqueci, o David Letterman, né?
e ele pegou nos CDs, no programa dele, e ele começou a distribuir CD de graça no programa. E a câmera fechou ali e falou: Ofra, não faz isso. Amém? Mas graças a Deus. Queridos, mas algo que é muito importante nós entendermos, que a palavra do Senhor diz aqui que Deus, quando Ele nos criou, cada um de nós foi criado pela presença de Deus, e cada um foi criado pelo um propósito de Deus. A Bíblia fala que Deus conhecia os nossos dias antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Então, mesmo aquelas pessoas que nasceram por um acidente, existe um propósito na vida delas também, porque nasceram sob a permissão de Deus. E algo que é muito importante nós entendemos, que quando Deus projeta as nossas vidas, quando Deus projeta a vida de cada um, Deus cria um propósito. Meus irmãos, nós temos buscado em Deus esses dias muito sobre isso, sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, porque cada vez que nós recebemos, Deus determina o nascimento de uma pessoa, Deus determina um propósito na vida dele. Deus determina um alvo, um propósito, e esse alvo aqui, ele representa isso, o seu propósito, o seu alvo. E no momento que eu estiver ministrando a palavra de Deus, eu queria que você pensasse sobre isso. Qual que é o seu propósito? Qual que é o alvo que você vai perseguir? Qual é o alvo que você tem perseguido? E eu queria que por alguns instantes você parasse agora, por algum momento, e você refletisse sobre isso. Qual tem sido o alvo da sua vida? Qual tem sido o propósito da sua vida? Qual tem sido o propósito do seu esforço, do seu labor, da sua inteligência, da sua energia? Em qual situação, em qual rumo você tem conduzido a sua vida? E aqui no livro de Jó, Deus nos fala sobre o seguinte: olha, quando Deus determina a vida de cada homem, a Bíblia fala aqui que Deus estabelece os seus, decreta o número de meses e estabelece limites. Queridos, na vida de cada um de nós, Deus estabeleceu o número dos nossos meses, e Deus estabeleceu um limite para nós. E aqui a palavra do Senhor fala do qual nós não podemos ultrapassar. Queridos, cada um de nós tem um limite de tempo. Deus determinou um tempo para cada um de nós. Por isso que é muito comum, né, e às vezes uns se vão mais cedo do que os outros. E isso acontece, faz parte da vida. Mas por quê? A Bíblia fala que existe um decreto da parte de Deus que estabelece os nossos meses. Um decreto da parte de Deus que estabelece um limite para as nossas vidas. E um decreto da parte de Deus que estabelece um momento do qual nós não podemos ultrapassar. E aqui, queridos, olha só o que a palavra do Senhor fala no verso 6. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Queridos, cada um de nós recebeu um propósito da parte de Deus. Cada um de nós tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, e é importante você entender que você tem um propósito, você tem um alvo a cumprir, um alvo a alcançar, e você tem um tempo determinado. É como partida de futebol, você tem que fazer o gol, mas você tem um tempo determinado. Se você fizer o gol depois do juiz apitar, não vale mais. Então é importante você entender isso, queridos, que você tem um objetivo, que você tem um propósito da parte de Deus, você tem um alvo a atingir, mas você também tem um tempo. E é importante nós entendermos isso, e aqui no livro de Jó fala: Deus, então desvia o olhar dele, deixa ele trabalhar, até que ele cumpra o seu tempo, contratado, até que ele cumpra o seu propósito. Queridos, nesse momento o Senhor está nos concedendo um tempo, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, para que nós possamos alcançar o nosso alvo. E é fundamental nós entendermos isso, é fundamental que nós temos que compreender o propósito de Deus nas nossas vidas. Pastor, eu não sei ainda o propósito de Deus na minha vida. Queridos, eu te desafio a orar agora. Isso tem que ser o principal alvo de oração seu. Você tem que orar para Deus te revelar o propósito, mais do que Deus mandar comida para você. Você tem que começar a orar nesse sentido, falar: Deus, revela o meu propósito, revela o propósito da minha vida, revela o propósito que o Senhor tem para mim, revela o propósito que o Senhor tem para a minha família, para a minha vida individual, para a minha família, para o meu trabalho. Revela, Deus, o meu propósito. Queridos, e nós temos orado nesses dias sobre o nosso propósito individual, propósito familiar e propósito como igreja. Para quem é servo de Deus, tem 3 propósitos, né? Você tem seu propósito individual. Você pode repetir comigo? Propósito individual. Você não consegue fazer o outro feliz se você não for feliz. Você não consegue fazer a sua esposa feliz se você não for realizado. Você, esposa, não consegue fazer a seu esposo feliz se você não for realizado. Então nós temos que nos realizar. E para nos realizarmos, nós temos que alcançar o propósito individual das nossas vidas.
E a Bíblia fala também que nós temos o propósito familiar. Qual que é o propósito da sua família? Por que Deus estabeleceu sua família? Que propósito você tem? Qual o propósito que você tem com seus filhos? É importante nós entendermos isso. Você que é pai, qual o propósito dos seus filhos? Nós, enquanto pais, temos que entender os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos, para nós ajudarmos a conduzir os nossos filhos no caminho correto. A Bíblia fala que os filhos são como aljava, né? Flecha na aljava do guerreiro, e que tem muitos, são muito abençoados, viu, Daniel? Quanto mais flecha, melhor. Amém? Os irmãos estão desanimados, tem, né? Já estou com 3, estou batendo. Felipe agora está começando agora. Dá tempo para você me alcançar, Felipe. Amém? Felipe, a Ávila, né? A Ávila está grávida. Dá uma salva de palmas para a Ávila. Amém? Em nome de Jesus. Parabéns, Felipe. Queridos, mas é importante nós, enquanto pais, entendermos o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, para que nós, no nosso limite, na condição que nós temos em Deus, nós colocarmos os nossos filhos pelo menos na direção. Deus vai dar um jeito, mas se você, como pai, tentar lançar o seu filho próximo da direção do propósito de Deus na vida dele, isso já vai adiantar a vida do seu filho, amém? Então é importante nós entendermos isso também. Mas algo que é importante também para nós enquanto igreja, que Deus tem um propósito para nós enquanto igreja, e nós temos que orar também para que Deus revele às nossas vidas o propósito dele para a nossa igreja, para a nossa comunidade, em nome de Jesus. E algo aqui a Bíblia fala então que Deus estabeleceu limites. Então você não tem como mudar o limite de tempo que Deus te deu. Você não tem como alterar o limite de tempo que Deus te deu, mas você pode gerenciar o tempo que Deus te deu. Você pode gerenciar, você pode priorizar o seu tempo. Tem uma frase do Miles que eu gosto muito, que fala: nós somos e nos tornaremos aquilo que nós definimos e aquilo que nós usamos o nosso tempo para ser. O nosso tempo vai determinar como nós gastamos o nosso tempo. Isso melhor, lembrei agora direitinho. Como nós gastamos o nosso tempo, determina quem nós somos. Quem você é hoje é uma determinante do tempo, da forma como você investiu o seu tempo. E quem nós seremos amanhã também fala sobre isso. Fala de como nós gastamos o nosso tempo, como nós investimos o nosso tempo. A Bíblia fala que nós temos um tempo determinado, e a vida do homem é limitada ao tempo. Deus nos colocou no tempo, e hoje, meus irmãos, nós temos o mesmo tempo, que cada um tem o mesmo tempo. Nós somos diferentes, temos alvos diferentes, temos propósitos diferentes, mas o nosso relógio é o mesmo. Nós temos o mesmo tempo, e é muito importante que você programe o tempo na sua vida. É muito importante que você faça com que o seu tempo seja definido, faça com que o seu tempo seja de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para você, amém? E é importante você entender isso, é importante você entender que é necessário que você administre melhor o seu tempo, para alcançar o propósito de Deus. Porque o nome de Deus é glorificado quando seus filhos frutificam. E tem pessoas que não têm frutificado, que têm gastado mal o seu tempo. Têm gastado às vezes o tempo com amizades que não são amizades que provêm de Deus. Têm gastado o seu tempo com situações que não são situações que te levam para perto do propósito de Deus na sua vida. E algo que nós já temos ministrado aqui também nesses dias, queridos, que o principal ataque do diabo nas nossas vidas não é nem a questão do pecado. Quando nós temos um nível de revelação da parte de Deus, o pecado já não nos assedia mais como fazia antigamente, porém a distração, ela nos faz para ir longe do propósito de Deus nas nossas vidas. O diabo, quando ele enfrenta você, e ele já sabe que você é uma mulher espiritual, ele já sabe que você é um homem espiritual, que você tem discernimento do mundo espiritual, ele já não te oferece pecado de cara, mas ele te oferece distração. Não é assim? Quando você começa a já ficar já antenado, embora nós temos que tomar cuidado, né? Por isso que Paulo fala: quem tem de pé, cuide para que não caia. Mas é diferente, queridos, quando você vai recebendo revelação da parte de Deus, quando você vai crescendo em Deus, o diabo já não vem oferecendo pecados mais na sua vida que ele oferecia antes, como ele oferece para o ímpio, porque ele sabe que você já está ligado, ele sabe que você está antenado, você acabou de ler a Bíblia, você está lendo um devocional, você está no culto, você está ouvindo a palavra. Então o diabo, ele já tem uma noção. O diabo não é besta. O diabo, ele te enfrenta com a estratégia correta, e quando o diabo sabe que ele não vai pelo caminho do pecado na sua vida, ele vai no caminho da distração. Ele coloca pessoas na sua vida para te distrair. Às vezes você tem que estudar, às vezes você tem que fazer um curso, às vezes você tem que se dedicar a um propósito, e o diabo coloca pessoas na sua vida para te distrair. Vamos tomar um açaí.
Vamos comer um sanduíche. E fica lá 2, 3, 4 horas comendo sanduíche. Depois vamos ali, vamos acolá. E você fica andando o dia inteiro e perdendo tempo. E se distraindo do seu propósito. Às vezes o diabo coloca relacionamentos na nossa vida que nos distrai do propósito de Deus. Então, meu irmão, saiba disso, que o diabo às vezes ele tenta te oferecer pecado. Ele tenta te enrodar com o pecado. Mas quando ele não consegue, ele tenta te enredar com a distração. Ele tenta te distrair do propósito, e o fato de você não cumprir o propósito de Deus na sua vida também é pecado diante de Deus. Pastor, mas eu estou com a vida tão de boa, né? Não estou fazendo nada, só vou para a igreja, depois saio com os irmãos, vou comer uma pamonha, um açaí, né? Por isso está gordinho, né? Desse jeito, né? Amém? E vai, agora eu estou lá de boa com os irmãos e tal, amém? Mas isso está te distraindo do seu propósito. Foca no propósito de Deus na sua vida, foca naquilo que você tem em Deus. Às vezes você está lendo livros que não são livros que estão te levando para o rumo do propósito de Deus na sua vida. São livros ruins? Talvez não. Tem livros que são bons, mas não são livros que estão te levando para perto do propósito de Deus, para o rumo que Deus estabeleceu. Tem atividades que são ruins? Não, tem atividades que não são ruins, mas são atividades que estão te distraindo do propósito de Deus na sua vida. E é muito importante nós entendermos isso, que existe um alvo determinado para cada um de nós, e cada um de nós tem um tempo limitado. Cada um de nós tem um tempo determinado sobre a face da terra, e é necessário que você tenha esse senso de urgência, é necessário que você saia daqui hoje com esse senso de urgência na sua mente. A palavra de Deus para você é hoje: olha, hoje existe um senso de urgência na sua vida. Deus tem um propósito para você alcançar, Deus tem um propósito para você cumprir. Não se distraia. Tem pessoas que às vezes, eu gosto de assistir televisão, que eu gosto de assistir filme, amém? Mas tem pessoas que assistem novela todo dia. Tem pessoas que assistem coisas só que é prostituição, pornografia, que mais que tem na novela lá? Fofoca, tá certo? Só coisa ruim, e a pessoa vai recebendo aquilo ali na sua mente, vai recebendo aquilo na sua cabeça, e aquilo vai te adoecendo, aquilo vai te tirando do propósito de Deus. Em vez de você fazer um curso, em vez de você fazer algo importante, ler a Bíblia, ler o seu devocional, você perde tempo com outras coisas. Muito importante. Abre sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5. O Pedro sumiu. Quem achar o Pedro, avisa a Vitória. Olha lá, achou ali o Pedro na esquerda. Amém? Efésios no capítulo 5. Verso 15. Quem achou diz amém. Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Amém, queridos? Olha esse texto aí, ó. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução, quem tem a ARA aí? Deixa eu ver. A versão Almeida, Revista Atualizada. Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que tem a ARA. Na ARA fala o seguinte: remindo o tempo. Quem tem a Bíblia que a tradução está falando? Remindo todo o tempo. Amém? Queridos, o termo lá no original, remir, quer dizer que você tem que alcançar de volta. O termo remir o tempo quer dizer que você tem que fazer um esforço, você tem que pagar um preço por algo que você perdeu. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, não viva como os insensatos, antes você tem que se preocupar em remir o tempo. E o que Paulo está dizendo? Fala, olha, a Bíblia fala que é o homem, né? Lá no Salmo fala, olha, o homem foi destinado 70 anos, e aqueles que são mais fortes até 80, e fora isso é só enfado e canseira, amém? A Bíblia fala isso, mas tem uns irmãos que são mais fortes que os outros, mas a Bíblia então tem uma determinação, uma média que nós temos de tempo, porque como nós não sabemos o tempo de Deus nas nossas vidas, mas nós temos uma estimativa, e a palavra do Senhor fala então também, que nós temos um propósito, e a Bíblia fala que nós temos, que agora, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você tem que examinar a sua idade hoje, você tem que ver o tempo que você tem, e você tem que analisar se você já perdeu tempo na sua vida ou não. O que nós somos hoje é uma determinante de como nós gastamos o nosso tempo no passado, e o que nós seremos o que vai determinar é como nós vamos usar o nosso tempo. Amém, queridos? Então é importante nós entendermos isso, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha,
É necessário, não andeis como os insensatos, mas é necessário você remir o tempo. E remir o tempo é você pagar um preço pelo tempo que você perdeu. Pastor, eu estou olhando agora, eu estou fazendo a reflexão, e eu perdi muito tempo na minha vida. Eu perdi muito tempo fazendo aquilo, às vezes até coisas que eram boas, mas não era algo que estava me levando para o propósito de Deus na minha vida. Não era algo que estava me levando para perto do propósito, mas era algo que estava me distraindo. E agora? A Bíblia fala que a partir desse momento que nós recebemos essa palavra da parte de Deus, nós temos que remir o tempo, nós temos que comprar esse tempo perdido de volta, nós temos que nos esforçar para recuperar o tempo perdido. Amém? Quantos querem remir o tempo? Queridos, mas é necessário tomar decisão, é necessário tomar posição, não importa a fase da nossa vida, é necessário nós entendermos isso. O que tempo foi que eu perdi? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que acelerar para me cumprir o propósito de Deus na minha vida? E o remir o tempo quer dizer que você tem que pagar um preço a mais. Você não está tranquilo, você está devendo já. O Bispo Rani que fala isso aqui, você já está devendo a alma, né? Quanto mais o resto, tá certo? Queridos, mas é importante entender isso, que nós estamos devendo já para Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus se alegra quando nós alcançamos o propósito. Deus se alegra quando nós nos realizamos dentro do propósito. E nós só vamos nos realizar, nós só vamos ser 100% felizes quando nós estivermos realizando o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Vamos remir o tempo. Se você perder o tempo, saiba que você tem que fazer um esforço adicional a partir de hoje. Às vezes Deus vai te levar a estudar mais, fazer um curso à noite, acordar mais cedo, a trabalhar mais, a fazer algo diferente. De repente você perdeu tempo na condução dos seus filhos no propósito de Deus, é necessário retomar o tempo. Às vezes você perdeu tempo no propósito de Deus na sua vida, é necessário retomar o tempo. Às vezes você perdeu tempo de Deus na sua vida emocional, sentimental, familiar, é necessário retomar o tempo, é necessário recuperar, remir o tempo, comprar de volta, pagar um preço alto. Mas hoje é dia de recomeço, amém? Hoje é dia que Deus tem para você, e a palavra do Senhor lá em Joel fala que Ele é o Deus que restitui o tempo perdido. Você pode repetir comigo? Ele é o Deus que restitui o tempo perdido. Queridos, a palavra de Deus, e Paulo fala que olha, é necessário remir o tempo, porque ele sabia que o Espírito Santo nos ajuda a remir, a recuperar o tempo perdido, ele traz de volta. Amém? Por isso, mas é necessário nós nos posicionarmos, é necessário nós tomarmos posição, falar, Deus, eu preciso remir o tempo, Deus, eu preciso recuperar o tempo perdido, tudo aquilo que foi roubado, toda distração na minha vida, que me tirou do propósito, eu preciso recuperar, eu preciso trazer de volta. Se você não tomar posição, você não vai trazer de volta, Deus não vai te empurrar. Às vezes a gente acha que Deus vai nos empurrar no propósito, Deus não faz isso. Deus ajuda quem se posiciona, Deus ajuda quem se levanta, Deus não fala com aquele que está caído. Se você se sentar e ficar esperando, lamentando a Deus, não aguento mais, murmurando, Deus vai falar só como falou com Elias, Elias, para de murmurar, prepara outro profeta que eu vou te levar, para de murmurar que eu não aguento mais, Elias, vamos que vamos. Deus, mas só eu fiquei. Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram e você está aí chorando, Elias, vamos, Elias. Amém? Por isso que a Bíblia fala em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós também. Mas é importante nós entendermos isso, queridos. Não, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Existe o propósito de Deus para a sua vida, e Deus vai fazer que você recupere o tempo perdido em nome de Jesus. Mas é necessário você se posicionar, é necessário você falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero recuperar esse tempo perdido. E o Senhor vai fazer com que o propósito dele na sua vida seja alcançado, porque Deus quer te colocar nos lugares altos. Você pode repetir isso comigo e falar, Deus quer, mas fala com fé, Deus quer me colocar nos lugares altos, fala mais forte, lugares altos, em qualquer área da sua vida, na sua família, nas suas emoções, no seu trabalho, na igreja, onde quer que for, Deus vai te colocar nos lugares altos, em nome de Jesus. Pastor, minha casa, Deus vai abençoar a sua família e vai colocar a sua família nos lugares altos. Pastor, meu trabalho, Deus vai colocar o seu trabalho nos lugares altos, a sua profissão, em nome de Jesus. Mas é necessário que você se posicione. E só para acabar agora, só para começar, né, Maria? Só para começar, amém? Queridos, nós temos um lema aqui, os irmãos que estão conhecendo agora há pouco tempo, que pastor bom é pastor que fala pouco.
mas de vez em quando o pastor dá uma recaída, né? E fala mais do que você achou bom, né? Ela já estava levantando para acabar o culto, estou de olho, né? Amém? Mas é isso, de vez em quando o pastor começa a falar muito, e hoje é um dia, né? Amém? Vamos terminar aqui com João no capítulo 6, abre sua Bíblia comigo lá em João 6, no capítulo 47, versículo 47, e eu queria encerrar aqui, nós vamos ceiar hoje, e a ceia vai ser a ceia da posição, a ceia vai ser uma ceia que nós vamos nos posicionar, a unção da recuperação do tempo perdido, amém? Deus vai te abençoar e você vai remir o tempo, Deus vai fazer com que você recupere o tempo que você perdeu na sua vida emocional, o tempo que você perdeu na sua vida financeira, o tempo que você perdeu no seu ministério, Deus vai te ajudar a remir o tempo, em nome de Jesus. E olha só o que a palavra do Senhor fala, João no capítulo 6, no verso 47, asseguro-lhes que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Você pode repetir comigo? Vida eterna. Não, mas vida eterna é mais animada, irmão. Só vida eterna. E olha só o que Jesus falou no 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Amém? Você pode repetir comigo? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, essa palavra eu queria encerrar e nós vamos ceiar hoje com essa palavra, mas é necessário que você tenha entendimento. Nesse momento aqui, Jesus começou a dizer, olha, minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. E naquele momento as pessoas começaram a se escandalizar. Queridos, e nessa palavra que Jesus trouxe, a Bíblia fala que todos os discípulos, exceto os 12, foram embora. Eles não entenderam o propósito. Falando, como assim? Jesus está falando aí canibal, né? Tem que comer da carne dele, que loucura é essa? Mas Jesus estava se referindo à palavra dele. Jesus estava se referindo à vida que vem de Deus. Jesus estava se referindo ao sangue que fala de vida. E Jesus estava dizendo o seguinte, olha, a vida que vem de Deus e passa por mim, ela tem que jorrar dentro de vocês, e aquele que de mim se alimenta, aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta da unção de Deus, vai viver por minha causa, vai viver por mim, amém? Queridos, as pessoas não entenderam aquilo, foi todo mundo embora, sobrou só os 12, e Jesus perguntou para eles, e vocês não vão embora também não? E Pedro levantou e falou, Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Queridos, e nesse momento eu queria que você entendesse isso. Lá em João no capítulo 1 fala que Jesus no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E a palavra de Deus que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos trouxe de revelação, é o próprio Jesus, é a própria vida de Deus. Queridos, a Bíblia fala que o coração, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a Bíblia fala aqui também que se nós estivermos em Jesus, nós vamos viver por Ele. Nós vivemos por aquilo que nós nos alimentamos. Nós vivemos por aquilo que nós recebemos. Nós somos aquilo que o nosso tempo é investido, naquilo que o nosso tempo é gasto. Se você está investindo tempo em malícia, se você está investindo seu tempo em pornografia, se você está investindo seu tempo naquilo que não é de Deus, você vai viver por isso. Mas se você estiver investindo na palavra de Deus, se você estiver investindo na unção de Deus na sua vida, você vai viver pela unção de Deus na sua vida, amém? Vamos colocar de pé,
Nós vamos orar agora. Os irmãos também que vão distribuir a ceia já podem se posicionar. Queridos, o tabernáculo quando foi construído, o templo quando foi construído, o tabernáculo não que ele foi feito de materiais especiais, mas o templo quando foi construído, ele foi construído com 3 materiais essenciais. Primeiro, ele foi construído com pedra, e as pedras que foram esculpidas para construir o templo, na época de Salomão, foram extraídas de uma caverna, da escuridão. Da mesma forma as nossas vidas, nós somos extraídos de uma caverna. Deus nos tirou da escuridão, Deus nos tirou da escuridão e nos trouxe para o reino do seu amor, amém? E a Bíblia fala que depois que a pedra foi esculpida e resgatada das trevas, Deus colocou a madeira de cedro, e o cedro foi aplicado ali por dentro, e o cedro fala da natureza de Jesus: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, é necessário que você deixe o caráter de Jesus entrar na sua vida. É necessário que você deixe o caráter de Jesus e o jeito de Jesus entrar na sua vida. E a Bíblia fala também, depois da pedra, depois do cedro, foi aplicada uma camada de ouro. E essa camada de ouro fala da justificação de Jesus. E por isso, quando Deus olha para você e Deus está lá dentro, a Bíblia fala que a presença de Deus está lá no Santo dos Santos. E quando Deus olha para você, Deus só vê o ouro. Deus só vê Jesus justificando a sua vida. Deus não vê a pedra que está de fora, amém? E por isso que nós temos que olhar para o irmão que está do nosso lado, e não ver só a pedra, que às vezes é uma pedra rústica, às vezes é uma pedra que não é tão polida assim, mas lá dentro tem o caráter de Jesus, que está sendo moldado pelo Espírito Santo, e tem o ouro, que é a justificação do Espírito Santo também lá dentro, amém? E que o Senhor possa nos abençoar nesses dias, que a graça do Senhor venha estar sobre nós, e que você receba essa unção hoje. Nós vamos ceiar, e essa unção de você remir o tempo, de recuperar o tempo perdido, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome